A pole de George Russell só revela a maior fraqueza da Mercedes na Fórmula 1, enquanto a Ferrari, apesar de ter ficado para trás, é a maior favorita para esse fim de semana. Se você quiser entender tudo sobre o GP de Las Vegas de Fórmula 1, vamos falar tudo sobre isso agora nesse vídeo. Nessa madrugada aconteceu a qualificação do GP de Las Vegas de Fórmula 1 com um desempenho impressionante da equipe Mercedes, principalmente através de George Russell, enquanto Lewis Hamilton errou 2 voltas no Q3, o que fez com que o piloto britânico ficasse apenas na 10ª posição. Só que a pole de George Russell significa muito mais do que isso. Enquanto as Ferraris, que ficaram na 2ª e na 4ª posição, apesar de terem, vamos dizer assim, decepcionado muitos fãs, têm o favoritismo para esse GP de Las Vegas de Fórmula 1. Começando a falar sobre a Mercedes em si. Por que a pole só revela a maior fraqueza da equipe na Fórmula 1 como um todo? Na verdade, a gente precisa resgatar algumas coisas que aconteceram lá atrás na categoria e que eu tenho certeza absoluta que muita gente não tá lembrando. No ano de 2021 da Fórmula 1, a Mercedes passava pelo seu pior ano do antigo regulamento da categoria. Lewis Hamilton, a fim daquele ano, acabou perdendo para Max Verstappen, que conquistou o seu primeiro título mundial na Fórmula 1. O que muita gente não se lembra é que naquela época a Mercedes tinha dificuldade com relação ao aquecimento de pneus. No GP de Mônaco de Fórmula 1, por exemplo, Valtteri Bottas teve um péssimo desempenho, enquanto Lewis Hamilton, apesar de ter um desempenho bom, também não foi tão bom quanto em outros GPs daquele ano. Isso tudo porque enquanto Lewis Hamilton tinha um estilo de pilotagem bem mais agressivo, Valtteri Bottas tinha dificuldade em manter a temperatura dos pneus, o que fez com que no GP de Mônaco especificamente, Valtteri Bottas fizesse as curvas mais lentas e consequentemente deixasse o pneu ainda mais frio, o que gerava uma bola de neve e fazia com que o piloto finlandês não conseguisse ter um bom desempenho em nenhuma curva, seja nas saídas de curva, na entrada e até mesmo na tomada. Ou seja, Bottas não conseguia manter a temperatura do pneu de forma ideal segundo a própria Pirelli, e isso tudo tanto por conta do seu estilo de pilotagem, como por conta das características do carro daquele ano. E a Mercedes, desde aquela época, já falava que ela procurava melhorar a questão do gerenciamento da temperatura dos pneus. Então, no novo regulamento da Fórmula 1, lançado logo no ano posterior, em 2022, a Mercedes começou a ter exatamente problemas contrários ao que ela tinha no regulamento anterior da Fórmula 1. Desde 2022, a equipe alemã tem dificuldades em manter os pneus mais frios, o que significa basicamente o seguinte: em pistas onde a temperatura do asfalto está um pouco mais baixa, a Mercedes vai muito bem. Exemplo disso é exatamente o GP de Silverstone de Fórmula 1, que é a casa da equipe alemã, onde o próprio Lewis Hamilton conseguiu vencer a corrida, enquanto George Russell, que foi muito bem na qualificação, teve problemas no GP. Mas a gente sabe, se ele não tivesse tido esse tipo de problema, não tivesse abandonado, ele teria ido muito bem. Mas isso só reforça uma coisa: o principal defeito da Mercedes, o principal problema do W15 é justamente, mais uma vez, no gerenciamento de pneus. Coisa que a Mercedes já era ruim há muito tempo atrás, desde o antigo regulamento, mas agora, provavelmente tentando consertar os erros do passado, continua tendo certos problemas. E por isso, gera grande vantagem nesse GP de Las Vegas de Fórmula 1, onde as temperaturas giram em torno de 10 graus Celsius. Só que agora, diferentemente do que aconteceu lá na pista de Silverstone, por exemplo, o GP de Las Vegas é à noite, o que pode ajudar ainda mais a equipe alemã a conquistar mais tempo em cima de suas rivais. Só que tem uma questão importantíssima que a gente também precisa considerar, que é as suas rivais. McLaren, Ferrari e a própria Red Bull tiveram grandíssimas atualizações nessa questão de gerenciamento de pneus e, mais do que isso, na questão da estabilidade do carro. E a Mercedes até agora, de certa forma, continua um pouco perdida com o que fazer com o carro
para que ele tenha melhor desempenho nas pistas. Talvez essa situação, inclusive, só seja resolvida no próximo regulamento da Fórmula 1. Com isso, a Ferrari, que ficou na segunda e na quarta posição, pode vir com tudo para esse GP. Mas isso a gente vai explicar daqui a pouquinho, trazendo inclusive alguns gráficos importantes que você também precisa analisar com a gente. Mas antes, não se esquece, copia o link desse vídeo, manda nos grupos do WhatsApp para que eles entendam um pouco melhor o que aconteceu na qualificação desse fim de semana e também curta o vídeo, se inscreva no canal. Não se sabe exatamente por que a Mercedes tem esse problema que nesses fins de semana muito frios acaba se tornando uma solução. Mas o que muito se fala é sobre o arrasto, principalmente dos pneus traseiros. E aí, o que os membros da equipe, os engenheiros falam é que tem tudo a ver com o estilo de pilotagem tanto de Russell quanto de Hamilton. Mas quando a gente analisa GPs onde precisa de muita tração, como o próprio GP de Mônaco, onde a Mercedes teve problema de pneus mais frios, a gente pode perceber que talvez o erro não esteja nos pilotos, justamente porque se esse problema fosse estilo de pilotagem, no GP de Mônaco, onde precisa de muita tração e aceleração precoce para sair das curvas, tanto Hamilton quanto Russell teriam problemas de aquecimento, o que não foi o caso nesse ano. O que nos leva a pensar que sim, o problema da Mercedes é um problema de engenharia. Provavelmente o W15 deve arrastar os pneus na tomada de curva, o que deixa tudo mais difícil e pode estar relacionado tanto com o tipo de suspensão que eles utilizam nos dias de hoje, como também com a aerodinâmica do carro, o que é outra história e pode só terminar com um novo regulamento e um novo carro da Mercedes. E é justamente por isso que a Ferrari é a grande favorita desse fim de semana. Claro que a McLaren teve ritmos de corrida melhores no TL2. Entretanto, a gente tem que se lembrar, no TL3 todas as equipes tiveram a chance de conquistar ali melhores configurações, o que pode ter aproximado um pouquinho mais esse grid. Mas mais do que isso, a Ferrari está muito próxima do primeiro lugar, que é a McLaren. Menos de 1/10 com relação ao ritmo de corrida separa a McLaren da Ferrari, o que pode significar sim que a McLaren, apesar de estar um pouquinho mais rápida, deve acabar perdendo para a Ferrari durante todo o GP de Las Vegas de Fórmula 1. Ferrari essa que provavelmente deve ultrapassar sim a Mercedes, e aí a minha aposta fica com Carlos Sainz em primeiro lugar e Charles Leclerc em segundo lugar. A Red Bull também deve vir um pouco mais forte do que as previsões do ritmo de corrida, até porque houveram novas configurações que podem auxiliar principalmente Max Verstappen, já que Sérgio Pérez está fora do jogo, fora de questão. Mas eu acredito que ela vai ficar sim em questão de ritmo de prova atrás tanto da Ferrari quanto da McLaren. Mas isso não significa que Verstappen vai terminar atrás de Lando Norris, até porque quando a gente fala sobre defesa de posição e ataque com relação a Norris, a gente sabe que não dá para confiar muito no piloto inglês. Mas em questão de desempenho do carro, aparentemente sim, a McLaren tem condições de ser mais veloz no ritmo de prova do que a própria Red Bull. Então a aposta para esse fim de semana ficaria muito simples. As duas Ferraris nas primeiras posições, logo depois a Mercedes, principalmente de George Russell. Acho difícil Hamilton chegar na quarta colocação, mas eu não duvidaria. Mas se ele não chegar, acredito eu que sim, Max Verstappen chega em quarto ou quinto lugar à frente de Lando Norris e vai se sagrar campeão mundial no GP de Las Vegas com alguma dessas duas posições. Mas essa é a minha opinião. Depois manda aqui nos comentários desse vídeo o que realmente aconteceu na corrida. E se você gostou desse conteúdo, um conteúdo esclarecedor, falando sobre essas questões da Red Bull, da McLaren, da Mercedes, e contando de forma sóbria o que deve acontecer durante esse fim de semana, mais uma vez, não se esquece, deixa o like, se inscreva no canal, porque é aqui que a gente conversa com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor.